A graça e a paz, meus irmãos, Deus te abençoe e seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero falar a respeito de dois versículos que está no livro de Isaías, no capítulo 65. Aqui fala sobre o ingrato e o agradecido. Isso retrata muito aquela pessoa que é agradecida, aquela pessoa que se mostra agradecida por algum benefício, né? E às vezes uma pessoa até improvável, uma pessoa que você pode dizer assim: nossa, essa pessoa está tão agradecida comigo, não é nada meu, não, né? Não fiz nem tanta coisa assim por essa pessoa. Só para você entender o que os versículos que nós vamos ler, eles querem dizer. E também mostra também das pessoas ingratas, aquelas que convivemos com elas, aquelas pessoas que já fizemos muito por elas e são pessoas que acham que ainda nós somos devedores deles. Agora imagina Deus nessa situação. Olha só, capítulo 65, versículo 1, Isaías: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, um povo que se não chamava pelo meu nome. E aí eu disse: eis-me aqui. Aqui é Deus falando. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Era um povo que eu nem esperava, como se Deus estivesse dizendo. Eram pessoas que eu nem imaginava que viriam atrás de mim. Claro que Ele sabe de tudo, mas para você entender como Deus ele se alegrou com esse povo que passou a buscar Ele. E o que é mais lindo é saber que nós fazemos parte desse povo. Porque, como nós sabemos a história, teologicamente, né? O povo, a nação que Deus escolheu foi Israel. E os outros povos eram considerados como gentios. E os gentios passaram a buscar a Deus e foi encontrado por eles. E Deus ele disse: eis-me aqui. Então você vê, eram pessoas que Deus não esperava que o procurassem. Olha lá, por aqueles que não me buscavam, um povo que não chamava pelo meu nome. Olha lá, fui buscado por aqueles que não me buscavam. Era costume, os gentios não buscavam a Deus. Eles eram montados mais para as imagens de escultura, né? Mas passaram a buscar a Deus e Deus ele diz: eis-me aqui. Agora olha só o outro lado, né? Já porém, né, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Quem é esse povo? Ele está falando do povo que ele tinha escolhido, o povo de Israel. Há um povo rebelde que caminha por caminhos que não é bom, né? E tipo assim, eu estendi as minhas mãos sempre para esse povo que eu escolhi. Mas era um caminho, era um povo rebelde, não andava nos meus caminhos. Olha lá, que não é bom, andava nos caminhos maus, após os seus pensamentos. Ao 3, povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os tijolos. Era um povo que Deus havia escolhido e traía Deus através das imagens de escultura. Deus falava: além deles me traírem pelas imagens de escultura, ainda era um povo que não andava nos meus caminhos. Porque todos nós que conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, o básico é saber que Deus ele requer de nós exclusiva adoração a Ele, sermos justos, bons, santos. Então Deus ele requer isso da gente, exclusividade da adoração. Ele quer que andemos nos caminhos certos, que não sejamos pessoas más. Então Deus ele fala aqui, é como se fosse uma surpresa. Claro que nada surpreende Deus, mas olha só, ele falando, a expressão dele: fui buscado por um povo. Isso aqui já está lá no futuro, quando ele falou isso para Isaías. Eu fui buscado por um povo que não era normal me buscar. E fui requerido por pessoas que eu nem imaginava. Então, e ele diz ainda: eis-me aqui. Ou seja, Deus ele está dizendo: eu estou pronto a me revelar àqueles que quiserem, aqueles que me buscarem. Então, no final desses 3 versículos, o que a gente entende com isso?
que Deus ele irá se revelar a todos aqueles que o buscarem. Todos aqueles que se arrependerem encontrarão a ele. Porque ele foi claro ali em dizer: fui buscado por um povo que não me buscava. E eu disse para eles: eis-me aqui, eu estou aqui. Então, todas as vezes que buscarmos a Deus, ele irá nos atender. E aí nós vemos que Israel foi um povo muito rebelde contra Deus. Porque o que Israel fez? Era um povo que era para servir a ele, era para buscar a ele, mas era um povo rebelde. Ele falou: todos os dias estendi a minha mão a um povo rebelde que não me busca. Eu escolhi eles, mas eles não me buscam. E agora eu estou sendo achado por pessoas que não me buscavam. Então você entende que quando nós buscamos a Deus, encontramos a Ele, e Ele também estende as mãos dele sobre a nossa vida.